Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 26 de julho, são 20 horas e 15 minutos. O tema hoje é: a língua é a bênção ou a maldição? Você sabia que Deus, Ele ama vocês? O nosso Deus, Ele quer que você creia nele, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das humilhações. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Ele te ama de uma maneira tão grande que Ele tem planejado, arquitetado uma forma de abençoar a tua vida. Talvez você não entenda o porquê tanta dificuldade. Talvez você não entenda o porquê de tanto desacaso. Mas Deus, Ele diz para você nesta noite: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque é eu que te ajudo. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui nesta noite para poder ensinar você que tem necessidades de perseverança. Você precisa perseverar. Você precisa continuar. Amém? Às vezes você acaba muitas das vezes falando coisas que prejudica a sua vida, o seu coração. Você, quando fica irado, com raiva, você não prejudica o fulano, o beltrano, você prejudica a sua própria saúde. E Deus, Ele tem visto isto. Você precisa estar em um estado de tranquilidade para ouvir a voz de Deus. Eu sei que é difícil nós vivermos neste mundo conturbado. É difícil, mas você tem que aprender a se educar diante de Deus. Porque Deus não está na gritaria. Deus não está na correria. Deus está no silêncio. O silêncio é uma forma poderosa de você triunfar. Você sabia disto? A Bíblia diz que Jesus foi traído. Talvez você foi traído, decepcionado.
Mas Jesus, ele nos ensinou que a melhor forma de nós triunfarmos é o silêncio. Ele tinha toda a autoridade para poder se opor aos seus oponentes, mas ele preferiu ficar em silêncio, porque senão ele ia perder a razão. Satanás fez de tudo para que Jesus viesse o quê? Se defender. Talvez você está aqui porque você está à espera de um milagre. Você está aqui porque você quer uma bênção de Deus. Você não está concordando com as circunstâncias da maneira que você está vivendo. Mas Jesus, ele diz para nós, através desse tema de hoje, a língua é bênção ou maldição. Jesus, ele ouviu de uma autoridade. A autoridade falou para ele assim: eu tenho poder para te condenar ou para te absolver. A única palavra que Jesus falou para ele foi: se o meu pai não tivesse te dado tal autoridade, você não teria ela. Você precisa acreditar em Deus. Acreditar em Deus quando tudo vai bem, isso não é fé. Isso não é cristianismo. Isso não é viver o altar. Se você acredita no altar, você tem que crer em Deus contra a esperança. O que é crer em Deus contra a esperança? Ainda que as circunstâncias me mostrem que está tudo errado, tudo ao contrário, mas dentro de mim há uma esperança que Deus, ele vai me responder. Ele vai prover o que você quer. O mal, ele vai usar fulano, beltrano, cicrano, filho, filha, mulher, marido, irmão, até o tempo contra você, para poder tirar você do seu propósito. O Senhor Jesus, ele não fugiu do propósito. O Senhor Jesus, ele creu no propósito até o fim. Ele não murmurou, ele não questionou, ele não amaldiçoou, ele não ficou com ódio de ninguém. Ele seguiu o caminho da cruz até o fim, por mim e por você. Talvez Deus, ele está usando este fogo que queima em você, esta circunstância que arde em você, para te dar uma experiência que você nunca teve. Não tem melhor experiência, meu amigo e minha amiga, do que você viver uma situação assim e permanecer intacto. Maior exemplo nós temos aqui, que é a nossa pastora. Vocês ouviram o testemunho, vocês ouviram o outro testemunho de semana passada, mas mesmo assim, ela tem buscado força da onde não tem força para cuidar de você. Hoje mesmo, ela subiu um monte junto comigo para interceder por vocês. Ela não olhou
a necessidade que ela está tendo. Se ela fosse olhar para a necessidade dela, ela tinha que estar de repouso, porque ela se machucou. Mas nós nunca vimos ela retroceder. Sempre firme em um propósito de cuidar de vocês, de nós. Então você precisa guardar a sua língua, porque vai ter momento que você vai falar coisas que não vai poder mais ter como apagar. Às vezes você pode falar algo com raiva, com ódio, por falta de domínio próprio, e você não vai conseguir consertar mais aquilo. Eu sou testemunha de uma vida de falácia. Eu, quando era mais novo, eu falava muito. E um homem de Deus falou para mim assim: você fala demais. E eu passei a falar pouco. Vocês veem que eu falo mais quando eu estou no altar. Fora do altar, eu fico mais em silêncio. Porque quando você está em silêncio, você está vivendo como Jesus. Ele foi para o Calvário em silêncio. Ele não ousou proferir nenhuma palavra de maldição contra aqueles que o feriram. Ele manteve a sua postura até o fim. Jesus, ele diz para você nesta noite: tendes necessidade de perseverar. Tendes necessidade de perseverar. Não vai adiantar você falar, não vai adiantar você se indignar contra o homem, contra o sistema, contra o tempo, porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne. A nossa luta é contra os principados deste mundo, que atua nas regiões celestes. Você precisa ter um coração firme. Você não pode ter um coração sentimental. A Bíblia, ela diz: vós sois limitado nos vossos próprios sentimentos. Qual sentimento? De necessidade. Você tem que crer em Deus até mesmo contra as necessidades. Você tem que crer em Deus até mesmo quando tudo deu errado. Mas quando o Espírito Santo te exaltar, você vai ver a gloriosa honra de Deus na tua vida. A Bíblia diz assim, lá no livro de Tiago 3. Tiago 3. Você vai sair daqui hoje cheio da paz e direção de Deus. Diz assim, Tiago 3:1: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados como mais rigor. O que é ser mestre? É achar que já sabe. Quanto mais você se eleva diante de Deus, você se abate. Mas quanto mais você se humilha diante de Deus, Deus ele te exalta.
Você não pode viver como o mundo aí fora vive. Você tem que viver pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é acreditar naquilo que ninguém acredita. É ver aquilo que ninguém vê. Se o Senhor Jesus na cruz, ele visse aquela multidão de soldados, de polícia prendendo ele e levando ele para a morte, ali Jesus já estava condenado. Jesus, quando foi traído por Judas, Jesus já estava o quê? Condenado. Ele sabia que ele ia morrer. Talvez você está vivendo circunstância na tua vida que você já sabe que já está decretado. A falência, a destruição. Mas o nosso Deus, ele chama à existência as coisas que não existem. Quando você menos espera, ele faz você triunfar. Aí diz assim no 2: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Viu? Às vezes você sofre, geme, por causa da língua. Falou ou falou o que não era para falar. A língua, ele tem o poder de abençoar. O que eu estou fazendo contigo aqui agora? Te abençoando, te ensinando. Mas se eu deixar algumas ações de alguns no nosso meio me irritar, eu vou fazer o quê? Amaldiçoar. Eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para abençoar. Amém? E você foi chamado para ser abençoado. Mas Jesus, ele vai permitir você passar por algumas circunstâncias para poder te educar. Porque a tua natureza, ela não condiz com o que o Espírito Santo quer. A nossa natureza carnal, ela vai brigar contra as coisas de Deus. Ela vai lutar contra as coisas de Deus. Você vê, não há uma guerra dentro de você. Às vezes você quer brigar, porque o cara implicou com você, porque o cara falou uma fofoca de você. Aí você quer ir lá tirar satisfação. Ou às vezes, no desespero, você acaba expondo-se a si mesmo desnecessariamente. Você não tem que se expor para o homem, você tem que se expor para Deus. Foi o que a gente fez agora, 22 minutos de oração. A gente se expôs para Deus. A gente derramou diante de Deus as nossas necessidades. A gente derramou diante de Deus a nossa dor, a nossa falência, as nossas demandas. E Ele dos céus ouviu a nossa voz. E Ele pede pra gente: controle a sua língua, controle a sua boca. Porque quando você fala demais, ou fala o que não é para falar, aquilo atrapalha todo o processo que Ele criou para você. Exemplo: quantas vezes você estava para receber algo, você falou antecipadamente e esse algo não chegou a você? Fale pouco. Para quem é para você falar, você não fala. Para quem é para você conversar, você não conversa. Mas você conversa muitas das vezes com um endemoniado, com um perturbado.
Você fala a tua vida todinha, mas quando é para falar para a autoridade, para ela te colocar uma bênção ou uma proteção, você fica em silêncio com o homem de Deus, mas com o mundo lá fora você escancara. O mundo lá fora sabe mais da tua vida do que as próprias autoridades que cuidam da tua vida espiritual. Ah, não fala pastor não. O pastor fala no púlpito. Que dia que nós falamos o nome de alguém aqui no púlpito sem autorização? E você perde. Faz amizades lá fora. Você já reparou nas filas do banco, nas filas da Caixa Econômica? A conversa rola. Não rola? E o desabafo também. Eu vi esses dias no aplicativo Kawaii um rapaz. Olha só como é que Deus ele trabalha. Esse rapaz, ele abençoa as pessoas que estão necessitadas. E a moça estava vendendo naquele dia muito triste. O marido estava escondido atrás de uma árvore, deprimido, porque tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar isso e não tinha recurso, e não conseguiu vender um doce. E ali naquele dia, quem apareceu na vida dela? O homem. E ele ajudou ela com 100 reais. Depois ajudou com mais 100 reais. Depois com mais 100 reais. E a mulher queria abraçar. Ele falou, não vou te abraçar. E deu mais 100 reais. E ela falou a situação dela. E ela perguntou, você quer conhecer meu marido? Eu quero. Chegou lá, o cara agarrou ele, pulou em cima dele e falou, eu sou teu fã. Eu sou teu fã, cara! E ele deu 500 reais para resolver a vida deles. Deu para resolver naquele dia. Mas Jesus, ele pode resolver para todo sempre. O Senhor Jesus pode resolver a tua vida para todo sempre. Às vezes você é fã de um homem, mas não é fã de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu perdi muitas oportunidades nesta vida, mas oportunidades que me afastavam do Senhor Jesus. Oportunidades que me levavam a mentir. Oportunidades que corromperiam o meu caráter. Eu rejeitei todas elas. E rejeitaria tudo de novo. Porque mesmo seguindo Jesus, com dor, com gemido, com decepção, com traição, eu sou feliz. Você tem que entender que a vida não é feita como um conto de fada. A vida é real. Nós estamos aqui, eu sempre falei para vocês, nós não estamos aqui em um teatro. Nós estamos aqui em uma arena de guerra. À medida que eu te ensino, Satanás está com ódio. Porque você está tendo conhecimento de coisas que você não teria. Talvez você chegou hoje aqui e ia tomar uma decisão errada. Talvez você chegou hoje aqui e ia tomar uma decisão que ia destruir toda a tua vida. Mas a palavra de Deus, ela abriu a tua mente. A palavra de Deus te deu lucidez, clareza. Não sejam precipitados. Se você for precipitado, você vai tomar posse de uma vitória
que não era para tomar naquela hora. Eu lembro que eu conheci a minha esposa, como aqui é a reunião de sexta-feira, é para falar do amor, né? Eu não me precipitei, eu esperei o momento certo. Tudo na vida tem um momento certo. E se você não tiver calmaria dentro de você, se você não tiver paz dentro de você, você nunca vai saber qual é o momento certo. Talvez a sua oportunidade passou e você não viu. Você sabia? Talvez a sua oportunidade passou e você não enxergou. Talvez era para você ter tomado uma decisão naquela hora, naquele momento, você falou, vou esperar mais um pouco. Ou talvez você tomou decisão na hora errada, era para esperar, você se precipitou. Você tem que entender a vontade de Deus. Deus, Ele conhece o fim da história de cada ser humano. Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. O que você acha que está sendo ruim para você, está sendo bom para você. Você acha que essa situação que você está vivendo, ela está te ferindo demais. Mas quantas vezes você feriu? Quantas vezes você machucou? Você precisa ter necessidade de perseverar. Com cautela com o que você fala. Porque se você falar demais, você se perde. Você perde a sua oportunidade. Eu lembro que sempre é assim. Você está no meio de uma roda de conversa, conversando coisas maravilhosas, boas. E as coisas boas, ela tem um período para se conversar, para se falar. Quando acaba o período bom, você tem que fazer o quê? Ficar ou sair? Sair. Porque se você fica, que vai começar as falácias erradas, as fofocas, as mentiras, as calúnias. Você pode observar isso. Você pode observar, quando eu estou pregando aqui, eu tenho um tempo certo para falar. O Espírito Santo, ele recolhe todo o entendimento. Ele recolhe toda a sabedoria. E eu não consigo falar mais nada. Aí eu entrego a reunião. Nós temos que ter essa sensibilidade. Jesus, ele te trouxe hoje aqui para dizer para você, você vai ser feliz. Você vai ser muito feliz. Mas é necessário que você passe pelo fogo. É necessário que você passe pelo deserto. É necessário que você seja afligido para você adquirir autocontrole do Espírito Santo. Ele está operando em você. O Espírito Santo está operando no teu DNA. O Espírito Santo está operando na tua mente, no teu coração, nas suas ações. E você tem visto que tem mudado dia a dia. Às vezes, a correria, ela não deixa você entender o que Deus já fez. Você sempre quer mais. É aquela gana de querer mais. Aquela gana de querer mais. Mas será que você já parou, sentou para degustar o que Deus já fez? As amizades boas que Deus trouxe para você, a família boa que Deus trouxe para você, a paz que Ele tem te dado, a certeza de que o amanhã vai ser transformado. Guarde a língua. Toda reunião é uma advertência para o futuro ou para o presente.
Deus ele vai te colocar diante de pessoas importantes. Deus ele vai te colocar diante de reis. Você precisa ser cauteloso e cautelosa. Não deixa a tua sabedoria te atrapalhar. Não deixa o teu conhecimento te atrapalhar. Fale pouco. Quando você estiver diante de uma autoridade, ouça mais. Ouça mais. Porque você vai se tornar mais sábio. Ele diz aí, ó. Tiago 3, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Amém? É uma mosca aqui, rapaz. No 3 diz assim, ó. Ora, se colocarmos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, também dirigiremos todo o seu corpo. Muitas das vezes nós temos que ser como um cavalo. Você sabe por causa de que o cavalo ele tem uma viseira escondendo os olhos dele? Quem sabe? Pode falar. Pode falar. Vai chegar só à frente. Para ele não se distrair com os lados. Se ele se distrair, ele mata os condutores que estão conduzindo ele. É isso? Falei certo? Você está conduzindo o seu futuro. Você precisa ser como um cavalo. Tem que ser como um cavalo. Porque se você ficar prestando atenção, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo lá? Você não enxerga para frente. E na frente, quem é que está na frente? Jesus. Ele é o seu guia. O guia da sua cabeça. Você sabia disso não? Ele é o guia da sua cabeça. E o freio, aquele ferro que vai lá dentro da boca do cavalo, você sabe para que serve? Hã? Bora lá, pessoal, vai lá. Sabe? Vai lá, fala aí. Você sabe para que serve aquele ferro na boca do cavalo? Márcio. Não. Hã? Não. Sabe, Thaís? Não, senhor. Sabe, colaboradora Jane? Não. Pastora Rose? Para frear a língua? Para frear a língua. É para frear ele. E quando você bota ele para comer, você tem que tirar o quê? O ferro da boca. Aquilo ali é para você frear ele. E como que Deus ele freia a sua boca? Quando você fala o necessário. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhora. Não, senhora. Não é você. Qual é? Por quê? Por quê? Por quê? Pra quê? Isso. Por que aquilo? Você está olhando pros... Você não está sendo um cavalo. O cavalo aqui está sendo figurado aqui
que ele conduz, né? Mas está sendo aquele cavalo rebelde. Já viu aquelas mulas rebeldes? Quem já viu? E a mula, a Bíblia diz que a mula salvou o profeta. Quem já leu? Balaão, ele ia para poder receber salário para amaldiçoar o povo. Propina. Uma merrequinha para entregar a sua honra. A honra. Aquela merrequinha. Eu vou te dar, ó, tamo junto. Para você entregar a sua honra. Faz isso direto com a gente. Mas a gente não entrega a honra. Aí o cavalo, a mula começou, a mula jogou ele no chão e olhou pra ele e falou: por que tu tá me batendo, cara? Por que tu tá me batendo, Balão? Um cavalo, uma mula. Será que o teu cachorrinho vai ter que falar contigo? Ô Thalys, por que tu não obedece? Ô Jane, por que tu não se acalma, mulher? Imagina o cachorrinho de madrugada falando com ela. Ô Jane, por que tu não tem calma, mulher? Por que tu vive correndo? Hã? Será? O ratinho, aquele ratinho que quase todas as casas tem umzinho. Ô Jane, ô Clara, ô Pastora Rose, pensou o rato falar contigo, cara? Eu corro muito, tu não corre não? A mula, ela viu o anjo que ia ferir quem? Balaão, ia matar Balaão. E ela protegeu quem? O profeta. E o profeta fez o quê? Vá, vá, começou a dar lambada. Como que você dá lambada na mula? Eu sou a mula que tô falando contigo. Eu sou o cavalo que tô falando contigo. Mas você muitas das vezes quer bater. Por quê? Pra quê? Porque não foi feito. Mas você não tá aqui pra porquê nem pra quê. Tá aqui pra o quê? Obedecer. A língua. A língua. As dores que você sente é a língua. A falta de paz que você sente é a língua. A língua é gostosa, né? Na hora de beijar, né? E quando eu dei meu primeiro beijo na pastora, né? Ai, meu Deus. 3 meses depois, que delícia, hein, Márcio? Olha, eu tava fazendo aniversário, eu falei, deixa eu te dar um beijo, poxa. Jogou bem. Eu sempre uso de estratégia, meu amigo. Jogou bem. Cheguei, 3 meses na seca, eu falei, deixa eu dar um beijo. Só um presente de aniversário. Que eu falei pra ela assim, ó, se eu tentar dar um beijo em você, você faz isso no meu rosto, ó. Pô! E ela ia fazer mesmo, se eu tentasse. Aí, por 3 meses, eu falei, deixa eu dar um beijo. Aí ali começou o meu namoro. Então você, muitas das vezes, tá batendo na mula. E a mula tá te alertando. A mula tá te ensinando. Eu sou essa mula que tô te ensinando. Ó, Jesus está voltando. Olha, não faz isso que isso aí vai te destruir. Ó, fale pouco. Obedece. E muitas das vezes a mula é espancada. Por quê? Porque muitas das vezes você está indo atrás da propina do diabo. O que é a propina do diabo? A facilidade. Às vezes você vai ao homem, mas não vai a Deus. Você invoca todos os homens da terra, mas não tem coragem de ir aos pés de Jesus e falar, Senhor, me ajuda, me socorre. E o homem só vai usar você. Aí diz aí, ó. Ora, colocamos um freio na boca dos cavalos para nos obedecer. Também lhe dirigimos
o corpo todo. Eu sou esse cavalo que Deus me dirige aqui para te ensinar. E quando Ele não quer que eu falo mais, Ele puxa o freio. Ninguém quer ser chamado de cavalo, quem quer? Ninguém quer ser chamado de mula, não é verdade? Mas muitas das vezes uma mula, um cavalo é mais obediente do que um ser humano. Eu curto muito Kauai. Depois que a Jane me indicou aí, ela que me viciou nesse negócio. Eu vejo lá os animais selvagens que eles pegam, eles cuidam e os animais passam a ser obedientes àquela pessoa. Nós somos esse animal selvagem que viemos de um mundo de selva, um mundo de guerra, um mundo de briga, um mundo de matança, um mundo de corrupção. E o Espírito Santo vai nos educando, nos educando. Quando Ele vê que nós não quer ser educado por Ele, Ele não fala nada mais. Aí você não consegue ouvir mais a voz dele. Que nem Saul. Saul, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Porque Saul falava demais. Deus falou que era para ele dizimar tudo, ele foi lá e o quê? Ele reservou parte daquilo que era para destruir, guardou. E naquele dia ele perdeu a oportunidade dele. E ele precisou consultar os espíritos do mal. Ele queria ouvir a voz de Deus e já não ouvia mais. E o fim da vida de Saul foi se suicidar, porque ele escolheu a maldição. Aí no versículo 4 diz assim, ó, Tiago 3:4. Observem igualmente os navios que, sendo tão grande e impelido por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e o leva para onde o piloto quer. Quem é esse pequeno leme? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O meu desejo não era fazer reunião hoje. Eu não estava legal para fazer reunião. Mas eu fui contra a minha própria vontade. Cheguei aqui triste, sentindo a dor dos sofridos. Mas quando eu fiz minha oração junto com vocês, o Espírito Santo, ele me renovou. Ele me sustentou. Você precisa deste sustento. Você precisa entender que Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer ensinar você como você deve ser conduzido. Quando você teima questionando, você perde o quê? O rumo. E fica sem rumo, sem saber o que fazer. Amém? Aí diz assim, ó. 5. Assim também é a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Não é verdade? Naquele dia eu pedi um beijo. Pô, ela deixou, graças a Deus, né? Conquistei, né? Conquistei.
Aí dali eu tive que conhecer o pai dela. Tive que conhecer o jagunção lá do meu sogro, rapaz. Meu sogro é uma benção. Tá na glória. Graças a Deus. Às vezes a gente cita alguns momentos da nossa caminhada porque você precisa saber que Deus faz. A Bíblia é a palavra de Deus. A tua vida transformada é o quê? Vamos lá, quero ver se você sabe. Você não. A tua vida transformada é o quê? Misericórdia, Jesus. Promessa de Deus. A palavra de Deus, gente. Você não dá testemunho e não ganha alma? A Bíblia não é a história de pessoas. A palavra de Deus é a história de quem? De pessoas. De Jesus, de Elias, de Moisés, de Jacó, de Judas, Josué, do pastor Ivanildo, da pastora Rose, da Ana Clara, da Thaís. Se tua vida se transforma e você não perde o rumo do propósito, você está sendo guiado pela palavra. E o leme, é o leme, né? É a palavra que vai te guiando. Junto com quem? Com o Espírito Santo. Ele fala, já chegou de acontecer com você e você falar assim, do nada, ó, fica em silêncio. Teu marido vai chegar e vai querer arrumar problema. Fica em silêncio. Quem já aconteceu? Não é? Ou alguém, ó, você vai passar ali, alguém vai querer implicar com você pra você ir lá brigar. Fica quieto. Eu tô adrenalina doido pra, não é? E você... E tu não vai falar nada não, é? Tu não vai reclamar comigo não? Você tá certo. Eu tô certo por quê? Porque você tá doido pra arrumar uma briga, não é? E tu nem aí. Porque você estava sendo guiado por quem? E quando do nada o camarada chega e tu... aquela brigalhada danada. Tu tá sendo guiado pelo seu próprio coração. Não é assim? Não é? Aí depois não deu um problemão. E aí? Tu conseguiu consertar aquilo? Não consegue. Principalmente mulher. Nós, homens, tem que ter muito cuidado para não chamar a mulher de gorda, para não ferir a mulher. Quer chamar... Se você, tua mulher é gordinha, fala que ela é gostosa, cara. Você vai ganhar mais. Se tu chamar ela de gorda, já era. Acabou. Se você falar mal da comida dela, tu tá lascado. Tu se perde. A comida tá ruim? Meu amor, eu faço amanhã a comida, relaxa. Dá o elogio. Bebe água. E toma... Dá um pouco d'água pra mim, por favor, meu amor. Se tu falar que tá salgado, já era. Tu quebrou tudo aquilo que você vem preparando a semana todinha. E tu acaba com a tua vida, cara. Dormir com o inimigo. Dorme com... O quê? Você dorme com o inimigo. Você dorme mesmo, pessoal. Então você tem que ter muito cuidado com a sua língua. Mulher, eu vou te dar um bizu aqui da minha experiência. Talvez possa servir para a tua vida ou possa não servir. Você quer conquistar? Deixa ela falar. Quer falar 5 horas? Deixa. Deixa. Porque mulher fala. Não fala? Quando ela terminar de falar as 5 horas dela, pode ter certeza que tu é um homem feliz. Aí eu já dormi já, né, Rose? E a Rose falando, quando ela foi... nem sabia mais o que estava acontecendo. Às vezes 3 horas da manhã a gente está conversando, pessoal.
Porque o diálogo, ele é importante. Eu acredito que tem mais diálogo no nosso relacionamento do que qualquer outra coisa, né? Porque tudo, né? Porque 3 meses de conversa. Misericórdia. Quase eu infartei. E depois mais 1 ano de conversa. Antes de casar, né? E depois de casado, ainda tive que cuidar de um povo lá que a gente já trazia pra dentro de casa pra cuidar. E depois, curtimos um pouquinho, 1 ano, e depois vieram vocês. É mais conversa, né? E o assunto rola. E rola, né? Rapaz, o meu momento, eu tô estrategiando como cuidar de você. Eu vou lá em cima para orar por mim, em vez de orar por mim, eu tô orando por você. Meu Deus, abençoa o Gabriel, abençoa a Jane, abençoa o Márcio, meu Deus. Abençoa a Clara, abençoa as crianças. Mas não era para orar por mim? Então, quer dizer, o diálogo é muito importante, pessoal. Eu desci hoje do monte que eu fui orar por vocês. Eu falei, Rose, eu não consigo orar 2 horas. Mas eu consigo conversar 7 horas. Não é uma oração? Você está orando, pessoal. Pastor, Pode falar. fizeram uma pergunta essa semana. Eu falei que sexta-feira, para eles verem o vídeo, eu ia perguntar ao senhor: o casamento é mais diálogo ou é sexo? É mais diálogo, pessoal. Você só tem sexo se você tiver o quê? Diálogo. E não é esse sexo aí de fora, o sexo entre um casal que conhece a Deus. Amém? Porque o que é uma relação sexual de um casal casado, tá? Casado, eu uso 2. Uma pra segurar a grandona, que é muito pesada, ó. Casado, ó. Ó só, as outras estão tudo lá dentro, ó. São várias alianças. Essa é a mais nova. Essa aqui é só pra segurar, porque a outra é muito grande. Casado, papelzinho assinado, o juiz falar assim, ó. Tá casado. Representar. Se tu comer o fruto antes do tempo, tu tá lascado. Você vai ver o problema que tu vai arrumar. Amém? Então, é dentro de uma conversa. Amém? O que é a conversa? Nós estamos falando da língua, não estamos? Sim, sim. Então, quando eu conheci a pastora Rose, eu conversava de tudo. Tudo que você imaginava. Eu falava de vida sexual, eu falava de propósito. Era mais propósito que tudo, né? Roupa. De roupa, de tudo. Nós tínhamos Viagem. uma conversa aberta. Mas tudo na vigilância. Lance. Ó, que nem cavalo, tá? Olhando só pra quem? Se tu olhasse pro escurinho que tava ali, já era. Era sempre olhando pra luz, ó. Ó. E eu era um jovem meio safado, né, pastora Rosa? Meio. É. Tá. Então eu tinha que jejuar todo dia, porque senão a minha carne o quê? Tremia. Jejum. Falava da Bíblia. E a gente aprendemos tanta coisa. Escrevia cartinhas. Né? Tá tudo aí as cartas. Copim comeu um bocado delas. Mas, ó. Nós estamos falando da língua. Conversa. Deus, ele gosta de ouvir você. Você quando está conversando, tendo... Olha, eu acredito que o Espírito Santo, ele deve sentava no trono e ficava eu conversando com a pastora, com a Rose, né? E o Espírito Santo ia me dando todo o bizu para me conquistar. Não veio nada de mim, pessoal. A única coisa que veio de mim é o quê? Nada. Só o Ismael. Entendeu? Então, você tem que ter cuidado para falar na hora certa e para falar
com prudência. É o que está escrito aí, ó. No versículo 6 agora? 5. Também a língua é um pequeno órgão. Se gaba de grandes coisas. Você vê. Eu cumpri com o meu período de castidade. E ali, o meu pastor, ele me orientou. Ele falou, meu filho, namoro é assim, meu filho. Ele me explicou. Um cavalão já de 20 e poucos anos, o pastor me ensinando. É assim, assim, assim. Você tem que passear. Você tem que beijar. Amém? Porque beijo não é sexo. Quem concorda comigo? Amém? Depois de tudo direitinho, pessoal. Então a minha língua, ela me levou para bênção ou para maldição? Para maldição. Se eu tomasse posse, se eu me precipitasse, eu ia ser o quê? Amaldiçoado. Paciência. É teu. É teu, pessoal. Ela já era minha, eu tinha certeza. O Espírito Santo, ele não falou nada pra mim, não. É essa daí, Ivanildo, ataca. Ele falou nada. Que é isso? E ele falou assim, ó, eu não vou falar pra você quem é a pessoa que vai fazer parte da tua vida, a tua alma gêmea. Eu tinha Pelo quê? Por que eu tinha certeza, você sabe? Rapaz, a história mudou todinha, né? Não, ainda tá no assunto da língua. Tá no assunto da língua, né? Por que eu tinha certeza? Porque eu estava focado. Eu queria o quê? Uma família, pessoal. Eu queria fazer uma história. E Deus, ele já tinha me revelado. Deus, ele tinha me revelado aonde? De madrugada. Eu acordava de madrugada, eu pegava as minhas agendas, eu escrevia. Aí Deus me revelou lá no livro de Esther a minha história. Que era ela. Então eu sabia que eu ia casar, mas num período de tempo. A Bíblia diz que Esther, ela foi preparada durante quanto tempo? 12 meses. 6 meses com um perfume e 6 meses com outro perfume. E o perfume é quem? Era um óleo perfumado. O óleo perfumado era quem? O Espírito. E o perfume era quem? Jesus. Ele me educou para te ensinar. Para te ensinar. É bom ouvir, não é bom? Não é gostoso esses conto verídico? Posso falar que é conto? Conto verídico. Mas é melhor ainda quando for o teu. A tua história. Tu chegar aqui, ó. Jane como uma missionária, contar a história dela. Ô, glória! Olha, aleluia! Thaís como uma missionária, contar como é que foi. Olha, aqueles cabelo branco do pastor foi eu. Foi eu. Aqueles cabelo branco do lado esquerdo foi a Ana Clara. Aqueles cabelo da frente aqui foi o Márcio. Foi o Márcio. Amém? Amém. É assim, pessoal. O nosso legado é quem? É vocês. Vocês são o selo do meu ministério. Aleluia. Vocês são o resultado do meu ministério. É por isso que Deus, ele me usa para gastar tempo para te ajudar. Vocês são chatos pra caramba mesmo. Mas eu gosto. Eu amo isso, né, Rose? Rapaz, quando você é apaixonado pelo que faz, né, Márcio? Cara, tu não vê dificuldade. É que nem posso falar teu nome, não posso, meu filho? O Gabriel. O Gabriel, ele é mídia, né? Tu é apaixonado pelo que faz também, dá pra ver, né, Gabriel? O cara é bom no que faz, né? É uma entrega. Né? É bom. A Thaís, poxa, se tu pegar uma panela preta de carvão, tu entrega pra essa mulher que tu vai ver Jesus na panela. Porque enquanto ela não deixa a panela brilhar, ela não larga a panela. Ela arrebenta a mão todinha, mas a panela vai brilhar.
Cada um tem o seu talento. Você vê o Márcio. O Márcio, quando ele vai fazer o trabalho dele, ele faz com doçura. Com amor. Com amor. E às vezes não vai ganhar nada, né, Márcio? Vai lá no zero, né? Às vezes vai no zero. Mas só a emoção de fazer. Mas o zero vai acabar. Nome de Jesus, O zero vai acabar. Amém. Para cada um de vocês. Eu creio, pastor. Tá chegando prosperidade para tua vida. Tomo posse. Tá chegando prosperidade para tua vida. Mas só que você tem que parar de ficar o quê? Correndo. Foque ele primeiro. Guarde a língua. Amém? Para finalizar, para a pastora Rose pedir sua oferta aí. 6. Não, ainda no 5, né? Vede com grande. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ó, se tu fala demais na hora errada, você prejudica uma vida. Você mata pessoas, tá? Você sabia? Sim. Se você chegar lá pro teu marido, trazer uma informação pro cara, o cara não tá preparado emocionalmente. Pro teu namorado, ele não tá preparado emocionalmente. Pro teu pai, pro teu irmão, não tá preparado emocionalmente, ele causa uma tragédia lá. Muitas pessoas já morreram. Por causa de uma pá. Você tem que ter controle. Você tem que resolver os seus problemas. Não é envolver as pessoas. Você não tem que... Eu tenho um filho aí que tem 14 anos, ele resolve os problemas dele. Ele nunca me chamou. Ô pai, o cara lá quer me bater. Ele não, ele resolve. Sabe como é que ele resolve? E vem embora. Os caras ficam doidos com ele. Não, perdi nada aqui não, tô indo embora. Tu tentar arrumar problema com ele, ele vai deixar você e vai embora. E vai te deixar no vácuo. É assim que funciona, pessoal. Você não tem que comprar barulho. Quem compra o teu barulho é quem? É Jesus. Jesus é o nosso justiceiro. Jesus é o nosso juiz. É o nosso vingador. Todo aquele que se levanta contra mim, que fala mal de mim, que tenta me prejudicar, o meu Deus vai lá e vinga por mim. É assim que funciona. É assim que funciona, pessoal. Ele diz assim, ó, os que me amaldiçoar seriam amaldiçoados, os que me abençoar seria abençoado. Todos aqueles que se levantaram contra a pastora Rose hoje estão vivendo uma vida desgraçada. E sempre vem para o nosso conhecimento. Sempre está vivendo uma vida desgraçada. Alguns têm coragem, vêm se arrastando todo apodrecido e peça perdão. Tem gente aí que morreu já, pessoal. Só porque falou do homem e da mulher de Deus. Cuidado. Ela estava até me lembrando hoje, a gente descendo do monte, que eu falei para alguns de vocês, fale mal de mim, mas não fale dela. Quem lembra disso? Fale mal de mim, mas não fale dela. Mas a pessoa quer falar mal de quem? Dela. E olha a vida que tá. Olha a vida que tá, meu Deus. Tem gente que tá com a vida destruída. Tu tá filmando aí, ô Márcio? Corta aí, Márcio, que eu vou falar um negócio. Deus abençoe a todos. Até aqui o Espírito Santo me usou.